Pessoal dos terceiros, vamos lá. Professor de matemática, Douglas. Vamos a mais um vídeo aula. Hoje trabalhando com propriedades da potência. Assunto esse que eu tenho visto em sala de aula e quero passar para participar para vocês, para aqueles que não assistiram na sala de aula e mesmo para quem assistiu, né, poder recapitular o que falamos ali, tá? Vamos lá então. Na questão das propriedades da potência, pessoal, a gente tem algumas informações importantes para fazer exercício, bem dentro daquilo que a gente já vinha falando sobre expressão numérica. Então, vamos lá. Vamos aqui começar a definir. Propriedades da potência. Primeiramente, vamos enxergar, ou vamos determinar o que é uma potência. Eu peguei um número qualquer e elevei ele a outro número. Então, peguei o 5 e elevei a 3. O que significa este número? Primeiro, o nome desses elementos aqui. O 3 é chamado de expoente. O 5 é chamado de base. Ok? O que significa isso daqui? Está falando que o 3 está automultiplicando, aliás, o 5 está se automultiplicando 3 vezes. O 3 aqui, o expoente, é a quantidade de vezes que o 5 está se automultiplicando. Então, se eu estou falando de 3, eu estou pegando o 5 e multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Olha lá, 5 vezes 5 vezes 5. Resultado, 125. Ok? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, o importante para nós nessa aula hoje é você saber traduzir ou resolver o que é 5 ao cubo, que você já viu aqui que é 125. É uma potência, onde eu tenho uma base chamada lá de baixo, do número maior, e o número menorzinho fica lá como se fosse uma anteninha chamada expoente. E eu cheguei ao resultado de 125. Como eu faço o contrário disso? Como é que eu pego um número grande e transformo numa potência? A palavra aqui é fatoração. A gente chama de fatoração. Nós fatoramos. O que é isso, professor, fatoração? É você pegar o 125 e decompor, põe aqui uma barrinha, e você vai decompor em fatores primos. Ixi. Você vai dividir pelo número menor que você puder, tá? Fatores primos são aqueles números que são só divisíveis por um ou por ele mesmo. Por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, aí assim por diante. Ah, os outros números não são primos, professor? Não. Por exemplo, você pega o 10. O 10, ele não é só divisível por 10. Ele é divisível por 10, por 5, por 2, por 1. Então, o número tem, para você escrever aqui desse lado, para você dividir, tem que ser um número primo, um número que só é divisível por ele mesmo. Quem é o primeiro? O primeiro seria o número 2, só que o 125 não é divisível por 2. Então eu tento por 3, né? Mas também o 3 não divide o 125. Aí eu parto para quem? Qual seria o próximo? O 5 mesmo. Porque qualquer número terminando em 5 e terminando em 0, ele é divisível por 5. Por exemplo, 125 dividido por 5 dá 25. Eu continuo essa conta, eu divido novamente por 5. E 25 por 5 dá 5. E finalmente eu divido novamente o 5 por 5 para dar o resultado 1. Quando você chegou no resultado 1 aqui nessa fatoração, nessa decomposição por fatores primos, você fechou. Na verdade, o que significa essa conta aqui, esses números desse lado? Significa que quando você fizer 5 vezes 5 vezes 5, dá 125. E o que é 5 vezes 5 vezes 5? 5 ao cubo, que é o pelo qual o número a gente começou. Ok? Beleza. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as efetivas propriedades. Quando eu tenho propriedades que eu tenho bases iguais. Base é o número de baixo. Então, vamos começar pela primeira propriedade, que é a da multiplicação. E tudo que eu falar aqui só é válido quando as bases forem iguais, tá? Isso só vale para bases iguais.
Então vamos começar aqui. Vou fazer numericamente, tá bom? Números. Primeiro exemplo. Digamos que eu tenha 7 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao cubo. Tá vendo? A base é a mesma. O 7 é igual ao 7. O que diz a propriedade? A propriedade diz que se eu multiplicar, eu conservo a base, a base é 7. E soma os expoentes. Então eu vou pegar o 2 e vou somar com 3. E aí vou ter a resposta que é 5. Mas por que, professor, na multiplicação eu somo? Isso é muito importante. Porque, na verdade, o que é 7 ao quadrado? É 7 vezes 7. E o que é 7 ao cubo, que eu vou continuar multiplicando? 7 vezes 7 vezes 7. Quantos 7 aparecem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 7 é a quinta potência. Ok? Então, multiplicação. As potências têm a mesma base? Tem. Então, você soma os expoentes, tá bom? Soma os expoentes. Soma. Vamos para o próximo. Divisão. Vamos lá. Divisão de potência de mesma base. Tudo que eu falar aqui é mesma base, tá? Divisão, mesma base. Vamos pegar um outro número? Vamos pegar aqui o número 11. Digamos que eu pegue lá 11 elevado à quinta potência. E vou dividi-lo por 11 elevado a 2. Não vou fazer a conta do 11 vezes 11, vai ficar um número bem grande. O que me interessa é fazer esse cálculo e saber o que eu faço com os expoentes aqui. Ó. Tá vendo? Aqui eu somei. E esse aqui, você faz o quê? Nesse, pessoal, eu de novo utilizo a palavra conservar. Eu conservo a base. Olha lá, conservo a base. Palavra muito... põe isso no seu vocabulário. Conservar a base. Palavra muito importante aqui nesse assunto. Então eu conservo a base e subtraio os expoentes. Eu pego o 5 e subtraio do 2. Logo, aqui o meu resultado é 11 elevado a 3. Mas professor, por que dá isso aí? O que é 11 elevado à quinta potência, pessoal? É 11 vezes 11. Tá feio, né? Vezes 11 de novo, vezes 11 de novo e vezes 11 de novo, tá? São 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu dividi ele por 11 ao quadrado, que é 11 vezes 11. Eu posso fazer, numa conta desse tipo aqui, pessoal, tem 11 em cima, tem 11 embaixo, eu posso, ó, cortar. Sobra o quê? Sobra 11 vezes 11 vezes 11, que é o bendito 11 ao cubo. Tá bom? É por isso que eu subtraio os expoentes, porque vai perder 2 de cima com 2 de baixo. Ok. Vamos para a próxima propriedade, pessoal. Se chama, vamos fechar aqui, ó. Isso aqui é da divisão, né? Que eu subtraí, ó. Que eu subtraí. Próxima, potência de potência. Ixi, professor, o que é isso? Vou explicar bem facinho para vocês também, tá? Potência de potência, pessoal, é quando você está elevando lá, pega lá o 3, por exemplo, e eu estou elevando ao quadrado, e fora dele eu estou elevando a, sei lá, 13. Ó. 3 elevado ao quadrado elevado a 13. A regra diz que você conserva a base e multiplica os expoentes. Ah, por quê, professor? Porque é o seguinte, você está pegando esse elemento que está aqui, e no caso aqui vai dar 3 elevado a 26. Essa é uma montoeira de vezes que você vai automultiplicar o 3. Mas por quê? De novo, o que é 3 ao quadrado? Não é 3 vezes 3? É. Então aí você pega esse 3 vezes 3, que está aqui dentro,
e eleva e faz ele vezes ele 13 vezes. Olha lá. Ele vezes ele 13 vezes. Tá. Quantos 3 você acha que vai aparecer aí? Né? Aqui vai aparecer 13, mas cada um deles tem 2. Então você pega lá 2, 4, 6, até chegar no 13º, você vai ter 26 números 3 aqui embaixo. Então, na verdade, é 3 elevado a 26. Então, por isso que você precisa multiplicar. Depois a gente vai fazer uma aplicação disso, tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu multipliquei. Bom, eu já vi que eu somei, subtraí, multipliquei e está faltando o quê? A divisão, né? A bendita divisão. E aonde que eu acho a divisão? Num negócio chamado raiz de potência. Raiz de potência. Olha lá. Raiz de potência, pessoal, é quando você tem a raiz. Vamos falar aqui, a raiz cúbica de... vamos lá, pegar um número pequeno aqui. 2. Vamos lá. Raiz cúbica de 2 elevado a sétima. A regra, eu só vou falar aqui, eu vou aplicar. Vamos pegar outro número, né? Que dá divisão, né? Vou pegar 6. 2 elevado a sexta. Então ficou raiz cúbica de 2 a sexta. O que você faz aqui para resolver esse problema? Você conserva a base, que é a palavrinha-chave. Você vai pegar o expoente da base, que é 6, e vai dividir pelo índice da raiz, que é 3. Gente, tem lógica, porque olha só. O que é, por exemplo, raiz de 4? Não é 2? Vocês falam para mim que é 2. Mas por que é 2? Porque o 4, pessoal, é 2 ao quadrado. Aí você fala, mas como é que é o processo lá de cima? É assim, ó. Você pega o 2 que está aqui, o 2 que estava elevando o 2, que dava 4, né? E vai dividir pelo índice da raiz, que é esse que está aqui do lado, ó, fora. Mas não está escrito nada? Não está escrito nada, mas é 2. Você sempre lê raiz quadrada. Quadrada significa 2. Então, cortou, a resposta aqui seria 2. Então, raiz quadrada de 4 é 2, porque aqui no 4 eu tenho 2 ao quadrado, ou 2 vezes 2. Bom, enfim, gente, para a gente ganhar tempo, tá bom? Propriedade diz, conserva a base, tá aqui, pega o expoente da base, 6, e divide pelo índice da raiz 3. É sempre o de dentro dividido pelo de fora. De dentro dividido pelo de fora. Lembrando que você tem raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, quinta, sexta raiz, com o índice que você quiser. Então, outra propriedade, certo? Eu tenho mais duas para vocês. A potência zero, potência, vamos falar aqui, não potência zero, expoente zero. Vamos chamar aqui, ó, expoente zero. O que é expoente zero, pessoal? Todo número, qualquer número, tá bom? Vou pegar até um número gigante aqui, ó. Vou pegar aqui 157, tá bom? E elevo a zero. Peguei o 157 elevado a zero. A resposta disso, sabe qual é, gente? 1. Eu sei que alguns já sabem, porque eu já falei na sala de aula. É sempre 1. Não importa qual seja a tua base. Teu expoente é 0? Elevei a 0? Resposta 1. Tá bom? Fechou. Expoente negativo. Expoente negativo. Próxima propriedade. Veja só. Expoente negativo é quando você pega lá, por exemplo, vamos pegar aqui um número diferente dos anteriores, vamos pegar o 5, vai. 5 eu elevo ele a menos 2, tá? Pô, professor, mas 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 ao quadrado é 5 vezes 5.
Tudo bem, seria 5 vezes 5 se aqui fosse positivo. Mas aqui não é positivo, é negativo. Então, não é simplesmente isso. Está errado. O cálculo não é esse que você vai fazer. Para eu poder fazer esse cálculo, pessoal, eu vou pegar e vou pedir ajuda para as propriedades anteriores. A que eu vou pegar especificamente é a da divisão, ó. Essa aqui, ó. Você lembra que eu tenho subtração na divisão? Ó, quando eu faço divisão de potências, eu subtraio os expoentes. Bom, aqui eu já estou subtraindo expoente, né? Mas não tem ninguém na frente do 2. Está aqui só menos 2. Mas, veja só. E se eu pegasse e escrevesse isso daqui, ó? 5 elevado a 0 menos 2. Pronto. 0 menos 2 é a mesma coisa que menos 2, porque o 0 não vai acrescentar nada. Porém, perceba você, 0 menos 2 veio de uma divisão de potência de mesma base. Opa, divisão de potência. Quem é a base? A base é 5. Ó. Você tem 5 em cima e 5 embaixo. Perceba aqui, ó, vamos fazer uma analogia? 0 menos 2, 5 menos 2. Eu tinha 11 sobre 11, aqui eu tenho 5 sobre 5, tá bom. O primeiro número vem da primeira base, ou da base de cima, tá bom? Olha lá, ó. Primeiro expoente da base de cima. 5, 5. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Quem está aqui primeiro? Não é 0? Aqui era 5, aqui é 0. Então esse aqui vai ser 0. O de baixo não era 2? Eu não fiz menos 2? Ó, ficou certinho lá. 2 tem que ficar no de baixo, ó. De baixo. Tanto é que se você quiser voltar para cá, ó, você conserva a base, tá aqui, 5, e subtrai os expoentes, 0 menos 2. Tudo isso para falar para você que a resposta de 5 elevado a menos 2, pessoal, vai ser isso aqui, ó. Quanto que é 5 elevado a 0? Qualquer número elevado a 0 não é 1? Então vai ficar 1, ó. 1. Dividido por quanto? Dividido pelo 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado você sabe fazer a conta? Sei fazer a conta, porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5, não é mais negativo. Mas, na verdade, eu só queria que você pegasse essa estrutura aqui, essa propriedade. O expoente está negativo? Tá. Como é que você faz para transformar em positivo, para você poder continuar a conta? Simples. Você escreve 1 em cima e joga o 5 para baixo. Aqui também tem 1, pessoal. Tá? Todo número tem um denominador aqui embaixo. Eu escrevo. Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando 1 para cima e o 5 para baixo. Ó. 1 ficou lá em cima. Não mexo com o expoente dele, porque o 1 não acrescenta nada aqui em cima. Vai continuar 1 sempre. Agora o 5 não. O 5 desceu, ele era negativo, ele ficou positivo. Ficou 5 ao quadrado. E aí sim, o expoente estando positivo, eu posso chegar na resposta, que seria, nesse caso, 1 sobre 25. Tá bom? Então, a resposta de 5 elevado a menos 2 é 1 sobre 25. Então, toda vez que o expoente estiver negativo, você pode pegar e fazer essa inversão aqui para esse expoente, que era menos 2, passar a ficar 2 positivo. Beleza? Deixa eu ver quanto tempo já passou a nossa aulinha. Já foi 18 minutos. Eu vou fazer um exercício bem rapidinho para vocês. Vamos ver se a gente consegue fazer. Depois eu vou passar umas atividades só de aplicação, tá? Bem de aplicação mesmo. Copia, vê aí. Para aqui o vídeo para vocês poderem copiar. Eu vou apagar porque eu vou fazer um exercício de potência, tá bom? Junto com vocês, de forma rápida, para não ficar muito tempo este vídeo aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar. Deixe-me apagar. E uma vez com vocês copiam nessa aula aqui, dá uma parada, copia o exercício. Depois você utiliza para fazer as atividades que eu vou também postar para vocês. Vou pegar aqui um exercício, vamos ver aqui, mais fácil, mais difícil. Vou pegar esse aqui, ó. Raiz quadrada de 2, tá? Vezes, vamos lá, parênteses, 2, opa, sim, é só
Vou escrever menor, né? Vou escrever aqui embaixo, pera. 2 vezes parênteses, 2 elevado a 3 sobre 2, isso. Depois elevado a menos 1, avestruz, professor, é isso aí. E aí ainda vou multiplicar por 2 de novo, ó. Vamos tentar fazer sobre, será que vai dar espaço aqui? Vamos tentar, né? Raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2, isso. Vamos lá, vamos tentar aqui trabalhar esse negócio. Primeiro aqui, pessoal, você tem uma potência de potência, porque tem expoente fora e expoente dentro. Aqui você tem a tal da raiz. Aqui, quando não tem número elevando, vale 1, tá? Então, ó, no primeiro caso, olha só, eu vou multiplicar esse 3 meios por menos 1. Só que multiplicar por 1, pessoal, não muda nada. Só vai mudar que esse é positivo e esse é negativo, a resposta aqui em cima vai ficar menos 3 meios. Vamos pegar a base aqui, ó, a base não, a raiz e transformar em potência? Como é que faz isso? Primeiro, lembra que o 2 aqui está elevado a 1, que não tinha escrito nada? Aqui também ele está elevado a 1. Propriedade para transformar a raiz em potência. Conserva a base, pega o expoente da base e divide pelo índice da raiz, que quando não tem ninguém aqui é 2. Então ficou 1 meio. Ali você tem 2 vezes, aliás, 2 elevado a menos 3 meios. E aqui 2 elevado a 1, é isso? É isso mesmo. 2 elevado a 1. Lado de baixo, vamos lá. O que é 4? Não é 2 ao quadrado? Então você pega aqui, ó, e troca. Você pode escrever raiz cúbica de 2 ao quadrado. Aqui o expoente desse 2 é 1. Vamos ver que bicho que deu. Lembra que era esse daqui, que 4 é 2 ao quadrado? Você conserva a base, 2, que está aqui. Pega o expoente da base, que é 2, e divide pelo índice da raiz, que é 3. Por 2 terços. Vezes, vamos lá, continua. 2 elevado a quanto? Lembra? Você pega o expoente e divide pelo índice da raiz. 1 sobre 3. Pronto. Já eliminei as benditas das raízes. Vou fazer só as continhas em cima. Perceba vocês, pessoal. Aqui eu tenho multiplicação, aqui eu tenho divisão, né? Vou fazer as multiplicações primeiro. Não são as bases todas iguais? Então eu conservo a base e somo os expoentes. Olha lá. Meio mais, agora vem o número negativo, menos 3 sobre 2, mais 1. Lá embaixo eu tenho 2 elevado a 2 terços, que também está multiplicando, olha lá, não está multiplicando? Mais 1 terço. Multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes, 2 terços mais 1 terço. Gente, aqui, ó, os expoentes são iguais. Então você não vai somar o expoente, os denominadores aqui. Os expoentes são iguais. Os denominadores são iguais nessa conta. 2 terços mais 1 terço. Gente, 2 terços mais 1 terço é 3 terços. Né? Aqui embaixo deu 2 elevado a 3 terços. Você somou 2 com 1. O denominador mantém. E no de cima, como ficou, gente? Ficou assim, ó. Mais vezes menos é menos. Então, aqui comigo. 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 sobre 2. A conta até aqui ficou menos 2 sobre 2. Mas lembra do 1 aqui, ó, que eu não coloquei na conta ainda? Você vai fazer aqui mais 1. Já acabou a conta. Por quê? O que é 2 sobre 2? Não é 1? Só que negativo. Lembra do 1 positivo? Quanto que dá 1 menos 1? 1 menos 1 dá nada, gente. Dá 0. Então aqui, ó, deu
Zero não, perdão. Zero em cima, né? Deu zero aí em cima aqui, ó. Ficou 2 elevado a zero. Que aqui a conta deu menos 1. Somado com esse 1, zero. 3 terços, o que dá? 2 elevado a 1. Lembra da propriedade que eu falei que todo número elevado a zero, quanto que é? 1. Resposta, então. 1 em cima e embaixo 2, não precisa escrever 1. Põe só 2. Resposta 1,5. O nosso cálculo aqui, ó, dá meio. Nas atividades que eu vou passar para vocês, a maioria deles é só aplicação mesmo das propriedades. Se você copia, né, no vídeo, na parte anterior, né, que é onde eu coloquei as propriedades, você só aplica aquelas propriedades nos exercícios que eu vou passar e postar. Gente, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, depende do horário que vocês estiverem assistindo. Mas obrigado pela atenção de todos. Valeu, um abraço.